Olá, meus queridos irmãos, graça e paz em nome de Jesus, povo de Deus, bem-vindos ao nosso programa Palavra de Deus. E você, como nós sempre falamos, nós estamos contentes, irmãos, alegres e gratos ao nosso Deus por essa oportunidade de podermos chegar até a tua casa utilizando esse nosso canal de comunicação. Então, sem mais nos delongarmos, vamos começar então a nossa devocional de hoje, tá bom? Está no ar o nosso programa Palavra de Deus e você. Nossos queridos irmãos e amigos que estão nos acompanhando, nós queremos hoje falar de um assunto muito importante, um assunto, como nós sempre dizemos aqui, cristão, e eu quero compartilhar com vocês o que está lá em Mateus, lá no capítulo 7, versos 24 ao 27, que eu quero ler aqui para todos vocês. E peço que vocês me acompanhem, tá bom? Nessa nossa leitura. Então, diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Queridos irmãos, irmãs, amigos, a você que está nos acompanhando talvez pela primeira ou segunda vez, você pode perceber comigo aqui no texto que Jesus trata para nós aqui, ou nos apresenta, dois extremos. Nós temos aqui dois polos, não é mesmo? Nós temos então duas pessoas. Primeira chamada de prudente e a segunda chamada de insensato ou também imprudente aqui. O primeiro diz, portanto, quem ouve as minhas palavras, esse é, meus queridos irmãos, o prudente, esse é de fato o sensato. Interessante quando nós olhamos para essa primeira parte do texto, que diz, ouve as minhas palavras. Jesus estava dizendo isso para aquela sua audiência. Ora, o que é ouvir, as palavras de Jesus para nós hoje, meus irmãos? Ler a palavra de Deus, é nos debruçarmos, é estudarmos as palavras do Mestre. Irmãos, Deus ele é tão maravilhoso conosco que de fato Ele falou com cada um de nós e ainda fala diretamente com a gente mesmo. De que forma? Através da sua palavra. Ele usou ao longo desses séculos, desses milênios, homens e mulheres de Deus e falou conosco. Nós temos aqui diversos autores bíblicos que falam conosco, que nos apresentam a maneira que Deus gostaria que nós vivêssemos. Isso é expressão do cuidado de Deus com a minha vida e com a tua vida. Então, a primeira lição que nós podemos aprender com esse texto é que prudente, sensatos são aqueles que ouvem e as praticam, claro, a palavra de nosso Deus. Me lembro agora do Salmo de número 1 que diz exatamente isso, que nós devemos nos debruçar na palavra de Deus, e isso dia e noite. Esse é o bem-aventurado, esse é o caminho da plena felicidade. Agora, continuando na questão do nosso texto de hoje, Mateus 7, versos 24 a 27, nós precisamos ainda pensar em um segundo aspecto que o texto mesmo nos apresenta. O ponto é, como que eu escuto, como que eu ouço a voz de Deus nos nossos dias? Nós já falamos que lendo a palavra de Deus por excelência, mas precisamos ainda pensar em como fazê-lo, né? Como eu disse, queridos irmãos,
Deus foi tão maravilhoso conosco que, de fato, quando Jesus ele foi para junto ao Pai, ele nos deixa o seu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E é esse quem nos conduz, é esse quem nos ensina a caminharmos nos passos que Jesus de fato quer que nós caminhemos. Isso envolve, meus queridos irmãos, e você talvez que esteja nos escutando, assistindo pela primeira vez, discernimento. O próprio Espírito do Senhor, ele nos capacita com esse discernimento para nós ouvirmos a voz do Jesus, a voz do bom pastor, como nós vemos ali. Eu quero ler com vocês o texto de João. Está lá no capítulo 10, queridos irmãos e amigos, vocês podem abrir comigo, como nós estamos nessa nossa devocional, e é assim que a gente faz em casa mesmo, a gente vai para um texto, vai para um outro, para procurar o entendimento do que Deus quer que nós entendamos. E quando nós olhamos João capítulo 10, a partir do verso de número 26, olha o que ele diz: mas vocês não creem, porque não são as minhas ovelhas. O 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que interessante, ouvir a voz de Deus. Isso envolve, meus irmãos, discernimento. Em meio a tantas vozes que nós vemos hoje na sociedade, nós entendermos, discernirmos a vontade de Deus, isso faz toda a diferença nas nossas vidas, no nosso caminhar com as nossas famílias, instruindo os nossos filhos. Então, ouvir a voz de Deus, ela é muito importante para nós como filhos do Senhor, como cristãos. Então, a segunda lição que nós precisamos compreender é que devemos estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus. E você talvez esteja aí na sua casa se perguntando: Pastor Fernando, como é que eu posso fazer isso para estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, para que eu tenha esse discernimento e haja conforme Deus quer que nós hajamos? Eu quero te dar uma grande dica. Aliás, nós tivemos um estudo com o pastor Nelson no culto de quarta-feira último. Se você quiser, acesse, que você vai ter ali 4 dicas sensacionais para a sua vida. E a dica que nós queremos trazer é que você deve povoar a sua mente, meus irmãos, a sua vida com a palavra de Deus. E olha só, temos muitos textos bíblicos que falam sobre esse ponto. E eu quero ler alguns com os irmãos nessa nossa devocional de hoje. Primeiro texto, anote aí e vamos ler juntos. Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Está lá no capítulo de número 5. Eu anotei aqui para a gente poder fazer a leitura juntos. Efésios, capítulo de número 5, o verso de número 4 e verso de número 19. Diz assim: Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Olha só, mas, ao invés disso, ações de graças. Olha o verso de número 19 do mesmo capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando constantemente a Deus, e isso de todo o coração. Olha que lindo, meus irmãos, Deus tratando conosco, Deus nos ensinando como nós devemos e podemos povoar a nossa mente com as coisas do Senhor, para que quando estivermos nos nossos dias, as nossas dificuldades, nós a respondamos com as coisas do alto, com as coisas do Senhor. Irmãos, isso é muito precioso da parte de Deus para com a minha vida e para com também a sua vida. Outro texto importante, ainda pensando em como povoar a nossa mente com as coisas do Senhor. Carta aos Filipenses, carta de Paulo, lá no capítulo 4, verso de número 8. Olha o que diz: finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Os irmãos estão percebendo o cuidado de Deus com o meu coração, com o seu coração, com as nossas vidas? Irmãos, faz toda a diferença nós povoarmos as nossas mentes com as coisas do alto. Esse é o sensato, esse é o prudente de Mateus 7, versos 24 a verso de número 27. Um outro texto que você pode acessar comigo agora, ou abrir a sua palavra de Deus, está lá nas cartas aos Romanos. Romanos, capítulo de número 12, um texto muito conhecido. Eu quero ler com os irmãos apenas o segundo versículo, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, que cuidado do Senhor com as nossas vidas. Percebeu? Vamos voltar agora para o texto de Mateus 7? Volta para lá comigo, por favor. Mateus 7, os versos 24 em diante, que nós estamos aqui brevemente estudando. Nós olhamos agora para os sensatos, né? Ou para aquele que é prudente. E o que acontece? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, assim como Tiago diz, né? Sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvinte. Mais uma lição para nós refletirmos, pensarmos e, como Tiago diz, aplicarmos. Ele continua no verso 2. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Quando você continua lendo os próximos versículos, você vai ver que na casa do imprudente, do insensato, também a água, né? Tudo aquilo que acontece com o sensato, acontece também com o insensato ou com o imprudente. Mas, irmãos, eu queria pensar com vocês qual é a diferença da casa do sensato para a casa do insensato. A gente vê que é exatamente onde está firmado a nossa casa. Diz lá do sensato, firmado na rocha, que é Jesus Cristo. No insensato, firmado na areia. E eu fiquei pensando, quando nós pensamos aqui, né, em uma casa firmada na areia, ela não tem realmente a raiz, não tem ali fundamento, o próprio solo, a areia, você fazer uma casa ali é difícil, não é isso, irmãos? Eu quero dizer a você que quando a nossa casa está firmada na rocha, que é Cristo Jesus, quando as águas baterem, ou seja, para os nossos dias, quando vierem as dificuldades nas nossas casas, seja familiares, emocionais, financeiras, nós conseguiremos passar por tudo isso, porque Jesus Cristo, Ele está conosco, Ele nos conduz, Ele nos ajuda, e isso é o que faz toda a diferença. Eu quero terminar essa nossa devocional chamando a atenção para você que talvez ainda não conheça Cristo Jesus. Talvez você esteja meditando comigo agora nessa nossa devocional pela primeira vez, então eu quero chamar a sua atenção para pensar nisso. Reflita nas coisas do Senhor. Se você não tem uma Bíblia, fale conosco, nós te daremos uma de presente para que você possa ter os seus estudos bíblicos. Nós temos aqui na nossa Igreja Batista do Ipiranga, Escola Bíblica Dominical, nós temos diversos ministérios que vão te ajudar para que você então caminhe de uma forma mais segura, que é somente em Cristo Jesus. Então, eu quero que você possa pensar, refletir comigo nessas coisas e que você seja abençoado por essa palavra de Jesus nessa nossa devocional, tá bom? E chama a tua atenção para nós agora finalizarmos dessa maneira, que você possa compartilhar. Se você gostou desse nosso conteúdo que nós estamos produzindo aqui todo dia 30, irmãos, compartilhe,
mande isso para outras pessoas, para que também possam abençoar algumas vidas que nós nem sabemos onde isso de fato pode chegar, o alcance do que nós estamos produzindo. Então, fazemos isso aqui com todo temor, de fato, a Deus, para que isso chegue a lugares que talvez nós, como pessoas, não podemos chegar, né? Pela nossa limitação geográfica, financeira. Mas você compartilhar um vídeo, você enviar isso, talvez chegue a lugares que nós nem imaginamos, não é isso? Tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fiquem com Deus e até uma próxima, se assim o nosso Deus permitir, tá bom? Terminamos aqui o nosso programa Palavra de Deus e você. Que Deus te abençoe. Vamos terminar então orando a Deus, pedindo a Ele que possa nos ajudar a compreender ainda mais desse texto e de outros textos, tá bom? Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós queremos apenas te agradecer por esse momento tão especial que temos essa oportunidade de todo dia 30 nós falarmos com o Senhor, agradecemos por essa palavra tão abençoada que trouxe luz para a minha vida. Espero também, Pai, que alcance outras pessoas que talvez nem te conheçam, Pai, mas que isso possa chegar a outros lares. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Queremos mesmo, Pai, que outras pessoas sejam abençoadas, que outras pessoas possam te conhecer. E aqueles que já te conhecem, Pai, abençoa também. Traz luz, traz clareza, mais compreensão, mais vontade, desejo de compreender o texto bíblico. Ó Deus, abençoe cada família que está nesse momento nos acompanhando. Oramos assim, agradecido, em nome de Jesus. Amém.